Olá, hoje vamos mergulhar num processo que as grandes empresas usam para descobrir oportunidades que mais ninguém vê e, com isso, transformar mercados inteiros. Chama-se análise da cadeia de valor. E vamos ver exatamente como é que isto funciona, passo a passo. É a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Como é que se encontra o potencial de crescimento escondido no mercado? Onde é que estão as oportunidades que nos estão a passar ao lado? Bem, a resposta não passa por magia ou por adivinhação. Passa, e sim, por uma metodologia muito estruturada e poderosa que nos dá, digamos, uns óculos especiais para ver o que os outros não conseguem. E essa resposta, essa metodologia é a análise da cadeia de valor. Pensem nisto como se fosse um raio-x ao mercado inteiro. Não estamos a olhar para as empresas uma a uma, de forma isolada. Não. Estamos a ver o esqueleto completo do sistema. Como é que o valor é criado, para onde é que ele flui e, o mais importante de tudo, onde é que ele fica preso ou se perde pelo caminho. E é precisamente aí que se encontram os pontos-chave para intervir e criar um impacto real. Um impacto em larga escala. Então, o nosso roteiro para hoje está bem traçado. Vamos começar por esboçar o mapa, depois adicionamos os dados e os detalhes. A seguir, mergulhamos na análise para encontrar os pontos críticos. E, por fim, transformamos tudo isso numa estratégia de ação. E vamos falar também sobre o tal ingrediente secreto que faz com que isto tudo funcione, a participação. Muito bem. Fase 1. Esboçar o mapa. É aqui que tudo começa, é a fundação. Imaginem que somos cartógrafos a explorar um território desconhecido. O nosso objetivo, para já, é só ter uma ideia geral da paisagem. Quem é que anda por aqui? Quais são os intervenientes? Quais são as grandes etapas do processo? Estamos literalmente a desenhar as fronteiras do nosso mapa. E claro, isto não é feito à toa, segue 4 passos bem definidos. Primeiro, seleciona-se o subsetor. Não dá para analisar tudo ao mesmo tempo, temos de focar. Depois, e isto é fundamental, fazem-se entrevistas iniciais. Fala-se com quem está no terreno, os tais informadores-chave, para perceber como é que as coisas realmente são, não como dizem os manuais. Com base nisto, desenha-se o mapa preliminar. E por fim, olha-se para o ambiente em volta, as regras, as leis, a cultura, tudo aquilo que influencia o jogo. E o que é que sai daqui? Não é um relatório de 100 páginas que ninguém vai ler, fiquem descansados. O resultado é um mapa visual. É uma ferramenta que nos deixa seguir a viagem de um produto, desde o início, lá na matéria-prima, até chegar às mãos do consumidor. Conseguimos ver cada etapa, cada pessoa envolvida, cada curva no percurso. É a nossa primeira vista de helicóptero sobre o sistema todo. Pronto, mas ter um mapa básico, um esquice, não chega. Para tomar decisões a sério, precisamos de mais detalhe, de números. E é isso que nos leva diretamente à fase 2, adicionar dados e detalhes. É nesta fase que o nosso mapa, que até agora era preto e branco, começa a ganhar cor. A ideia aqui é muito simples e gira à volta do conceito de overlays, ou seja, sobreposições. Pensem nisto. Pegamos no nosso mapa e começamos a colocar camadas de informação por cima. Camadas de dados. Quantas empresas há em cada fase? Qual o volume da produção que passa por ali? Onde é que o dinheiro troca de mãos e em que quantidade? De repente, aquele desenho simples transforma-se numa história. Uma história contada com números. E olhem só para este exemplo para percebermos o poder disto. Reparem bem, temos 1.500 produtores na base, mas apenas 10 grossistas a meio. O que é que isto nos diz logo? Que o poder de negociação está muito concentrado aqui, no meio da cadeia. Agora, olhem para os preços. O preço triplica do produtor para o processador e depois sobe outra vez a pique até ao retalhista. Estão a ver? Isto não são só números numa tabela. São autênticos faróis que nos iluminam o caminho, que nos mostram onde é que o valor está a ser criado, onde é que está a ser capturado e, claro, quem é que está a ficar com a fatia mais pequena do bolo. Ok, agora que temos o nosso mapa completo e cheio de dados, chegamos à parte mais interessante. Chegamos ao coração de toda a análise, a fase 3. Encontrar pontos críticos. Agora que temos esta clareza toda sobre o sistema, quem faz o quê, os fluxos, os números, podemos começar a fazer as perguntas que realmente importam. Onde é que a máquina está a emperrar? E mais importante ainda, onde é que estão as melhores oportunidades para intervir? E toda esta fase gira em torno de uma única pergunta, mas é uma pergunta muito, muito poderosa. O que é que está a travar este sistema? O que o impede de atingir todo o seu potencial? Onde é que estão os tais estrangulamentos, os gargalos, que estão a sufocar o crescimento e a inovação? E o segredo aqui é não nos ficarmos pela superfície. Olhem para este exemplo. Preços baixos para os produtores. Isto não é a causa, é o sintoma, é a febre. A verdadeira pergunta é porquê? Qual é a causa raiz? Se calhar é a falta de acesso a mais compradores, que cria pouca concorrência. Ou se calhar é um mau manuseamento do produto depois da colheita, que lhe tira valor. A análise a sério só começa quando começamos a cavar para encontrar estas causas, as causas verdadeiras.
E é exatamente para isto que procuramos as causas raiz, para encontrar o que se chama pontos de alavancagem. O que é isto? Bem, um ponto de alavancagem é um sítio no sistema onde uma pequena mudança, uma intervenção focada, pode provocar uma reação em cadeia com efeitos gigantescos. Pensem nisto. Em vez de ajustar uma empresa de cada vez, se atuarmos num destes pontos, por exemplo, melhorando a logística para todos ou criando uma plataforma de preços transparente, podemos beneficiar centenas ou até milhares de empresas de uma só vez. É aqui que a análise deixa de ser análise e se torna transformadora. Porque vamos ser sinceros, análise sem ação não serve para nada. É só um exercício acadêmico. E é por isso que chegamos à fase final, a fase 4, forjar a estratégia. Todo aquele trabalho de mapear, de juntar dados, de diagnosticar, tudo culmina aqui, na criação de um plano de ação que seja concreto e, palavra-chave, colaborativo. E mais uma vez, o processo é muito estruturado. Primeiro passo: identificar soluções que sejam viáveis do ponto de vista comercial. Não estamos a falar de caridade, mas sim de intervenções que consigam andar com as próprias pernas. Segundo passo, e isto é absolutamente vital, a estratégia não é decidida num gabinete e imposta a todos. É desenhada em conjunto com os participantes da cadeia, em workshops, em sessões de trabalho. E terceiro passo, desde o início, define-se como é que se vai medir o sucesso. Porque, como se costuma dizer, o que não se mede, não se gera. O que sai destes workshops é muito mais do que um simples plano. É o que se pode chamar uma agenda de responsabilidade partilhada. É quase como um pacto. Garante que toda a gente, desde o mais pequeno produtor ao maior retalhista, está na mesma página. Todos partilham a mesma visão de futuro, todos sabem qual é o seu papel, todos concordam com as ações a tomar e, muito importante, todos concordam em como o sucesso vai ser medido. É isto que transforma as boas intenções numa ação coordenada e eficaz. Mas há um fio condutor que une todas estas fases. Um princípio que é, na verdade, o motor secreto que faz esta engrenagem toda funcionar. E sem ele, sem ele, a análise está condenada ao fracasso. Estou a falar do poder da participação. E esta citação resume tudo na perfeição. Podem contratar os melhores analistas do mundo, ter os melhores dados, mas se as pessoas que estão no terreno, no dia a dia da cadeia de valor, não forem envolvidas desde o minuto zero, a informação vai estar sempre incompleta. E pior, as soluções propostas vão ser simplesmente ignoradas. A participação não é um extra, não é uma coisa simpática de se fazer. É a essência de todo o método. É o que garante que a análise corresponda à realidade e que a estratégia tem alguma hipótese de sair do papel. E pronto, fechamos o ciclo. Começamos com o esboço de um mapa e terminamos com uma estratégia de transformação construída por todos. Vimos como este processo, que é ao mesmo tempo estruturado e participativo, consegue encontrar oportunidades onde muitos só conseguem ver problemas. A questão que fica no ar para reflexão é esta: no mercado ou no setor em que cada um de nós opera, que mapa estratégico é que este processo nos poderia ajudar a desenhar?